E aí, gente, beleza? Então, continuando a nossa aula de polígonos, vamos primeiro recapitular, né? O que a gente aprendeu na última aula. A gente aprendeu que a soma dos ângulos internos de um polígono é 180, n menos 2. Aprendemos que a soma dos ângulos externos é sempre 360. Aprendemos que a diagonal de cada vértice é n menos 3. O número de diagonais totais, n vezes n menos 3 dividido por 2. Isso para qualquer polígono. Para os regulares, o que são os regulares? O que são os regulares? São aqueles que têm todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, né? A gente aprendeu isso. E para os regulares, nós temos mais algumas fórmulas. O ângulo interno mais o externo dá sempre 180 graus. Qualquer ângulo interno com externo, porque todos os internos são iguais entre si e todos os externos são iguais entre si. E aprendemos que o ângulo interno ele é dado pela soma dos ângulos internos, que é 180 n menos 2 dividido por n, e o externo é dado, né? O externo ele é dado por 360, que é a soma de todos, dividido pela quantidade de ângulos. Aprendemos isso, então, na última aula. Aprendemos também os nomes dos polígonos, etc. Né? Mas de importante para agora, para a nossa aula de agora, são essas fórmulas que a gente aprendeu, que são todas as fórmulas que você precisa para polígonos, não tem mais do que isso. Aliás, tem um detalhezinho no final que eu vou contar. Determine o polígono que tem 9 diagonais distintas. Então, o número de diagonais dele é igual a 9. Então, ele já me deu o número de diagonais. Então, 9 é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Vou jogar o 2 multiplicando. Esse 2 está parecendo um alfa, alguma coisa assim. Jogo o 2 multiplicando, fica 18, igual a n ao quadrado menos 3n. Isso aqui dá uma equação do segundo grau, n ao quadrado menos 3n menos 18 igual a zero. Isso aqui dá para fazer por fatoração. 18 e 3, aqui é 6, menos 6 e mais 3, né? Então, n menos 6 igual a zero e n mais 3 igual a zero. Então, o n é igual a 6 ou o n é igual a menos 3. Como a gente não tem número de lados negativos, a gente sabe que esse polígono é um polígono de 6 lados, que é um hexágono, né? Então, descobrimos aqui que o hexágono era a nossa resposta. Então, que polígono? Hexágono. Beleza? Próxima questão aqui. Um polígono regular possui a partir de cada um de seus vértices. Um polígono regular possui a partir de cada um de seus vértices tantas diagonais. A gente sabe que diagonais de cada vértice é n menos 3. Tantas diagonais quanto são as diagonais de um hexágono. Então, o número de diagonais que saem de um vértice dele é igual ao número de diagonais do hexágono. O número de diagonais do hexágono é n menos 3 dividido por 2. Se é um hexágono, a gente até acabou de ver, né? O hexágono vai até confirmar se a gente acertou, né? 6 vezes 3 dividido por 2, que dá 18 dividido por 2, deu 9 diagonais. Então, o hexágono tem 9 diagonais. Então, esse polígono que a gente está falando, ele tem diagonais de cada vértice dele, 9, que é o número de diagonais do hexágono. n menos 3. Então, eu jogo 3 para lá. Esse polígono que a gente está falando é um polígono de 12 lados. Fizemos aqui a letra A. O total de diagonais desse polígono. Diagonais n vezes n menos 3 dividido por 2. Se ele tem 12 lados, 12 vezes 12 menos 3 dividido por 2. Isso aqui vai dar 12 vezes 9 dividido por 2. O 12 por 2 dá 6. 6 vezes 9, 54. Essa aqui é a letra B. Letra C. A soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos, 180 n menos 2, ou seja, a soma dos ângulos internos é 180 vezes 12 menos 2, ou seja, 180 vezes 10, 1.800 graus. Essa é a letra C. A soma dos ângulos internos Gente, desculpa, isso aqui, só um minutinho que eu vou corrigir aqui o slide, tá? Porque aqui na letra E,
A letra E, a medida de cada ângulo interno e externo de cada medida de cada ângulo interno e externo, tá? E externo, tá? E de cada ângulo externo. A letra E, tudo isso aqui, tá? Esse texto aqui de baixo é da letra E, beleza? Então, aqui a soma dos ângulos internos a gente já fez aqui na letra C aqui embaixo. Soma dos ângulos externos, não tem nem o que fazer, né? 360. Agora, para fazer aqui a letra E, vamos fazer aqui em cima. Soma a medida do ângulo interno. A medida do ângulo interno, como esse polígono é regular, eu posso falar que o interno é a soma dos ângulos internos, que é 180, n menos 2 dividido pelo número de lados. A soma dos ângulos internos de 180 n menos 2, a gente já fez aqui, ó, deu 1.800. Então, deu 1.800 dividido pelo número de lados aqui, que é 12. Isso aqui, 1.800 dividido por 12, isso aqui dá 1, né? Aqui sobra 6, dá 150 graus. O ângulo externo, ele é 360 dividido pelo número de lados, que vai dar 360 dividido por 12, que vai dar 30. Repara o seguinte comigo aqui. O interno deu 150 e o externo deu 30. 150 mais 30, 180. Então, fez todo sentido, porque o interno mais o externo tem que dar 180, beleza? Essa questão era um pouquinho maior, né? Vamos seguindo. Podem os ângulos internos e externos de um polígono regular apresentar medidas iguais, ou seja, o ângulo interno é igual ao ângulo externo. Bom, a gente sabe que o interno mais o externo, polígono regular, né? É 180. Então, se o interno é igual ao externo, interno mais o externo é igual ao interno, botar interno de novo igual a 180, dois ângulos internos igual a 180, o ângulo interno vai ser 180 dividido por 2. O interno vai ser 90 graus. Que polígono tem um ângulo interno igual a 90 graus? A gente sabe muito bem que é o quadrado, né? O polígono regular. Mas se você não soubesse, você faria o ângulo interno, deu 90, o ângulo externo deu 90. Eu vou te dar uma dica agora, presta atenção. Toda vez que você tiver o ângulo interno ou externo de um polígono regular e quiser saber o número de lados, você não vai usar essa fórmula aqui não, ó. A fórmula de o ângulo interno é 180, n menos 2 sobre n, não. Que essa fórmula aqui é muito feia, né? Muito ruim de trabalhar, às vezes vai dar umas equações bem feias. Agora, o externo, olha como é que é a fórmula do externo. 360 sobre n. Então, se o externo é 90, 360 sobre n, multiplica cruzado aqui, vai dar 90n igual a 360, o n vai dar 360 por 4, aliás, 360 por 90, que dá 4. Então, é bem mais fácil trabalhar com essa fórmula aqui quando você tiver o ângulo interno ou externo. Ed, mas e se ele tiver me dado só o interno? Poxa, você sabe que o interno mais o externo é 180. Se ele te der o interno, o externo é o suplementar, né? Então, é muito fácil. Se você te der o interno, você acha o externo. Lembrando que isso só pode ser feito em polígonos regulares, né? Então, só fechando, isso seria no caso do quadrado, né? Que é o polígono regular de 4 lados. Determine o número de diagonais de um polígono regular convexo cujo ângulo externo vale 24. Então, eu sei que o externo vale 24 graus, então a gente sabe que o externo ele é igual a 360 sobre n. Então, o externo vale 24, é igual a 360 sobre n. Multiplicar cruzado aqui, vai ficar 24n igual a 360. Então, n vai ser 360 dividido por 24. E aí você faz a conta. Isso aí vai dar 360 ali pelo 24, dá 15. Então, é o pentadecágono, né? Regular convexo. Se é regular, a gente pode usar essa fórmula aqui. Eu só pude usar essa fórmula aqui porque era um polígono regular. Presta atenção nisso. A razão entre o ângulo interno e o externo, então ele está falando a razão é a divisão do interno e o externo. Eu vou escrever o que ele está falando, hein? De um polígono é 9. Então, a razão é 1 dividido
pelo outro é 9. Então, o interno mais o externo é 9. Se eu jogar o externo aqui multiplicando, 9 interno é 9 vezes o externo. É isso que a gente concluiu dessa informação. Determina o número de lados do polígono. A gente assim que o interno mais o externo é 180. O interno é 9E, né? Então, 9E mais E é igual a 180. Então, 10E, 10 vezes o ângulo externo é igual a 180. O ângulo externo é 180 dividido por 10. O externo deu 18 graus. Mas não é isso que eu quero o número de lados, mas para isso fica fácil agora. O externo é 360 sobre n. Então vejam, eu calculei o valor do ângulo externo justamente para poder jogar nessa fórmula e calcular o número de lados agora. Então o externo é 18, é igual a 360 sobre n. O 18 está sobre 1, multiplica cruzado. Então sempre que eu tenho duas frações, sempre que eu tenho uma fração igual a outra, eu multiplico cruzado, né? 18 não era fração, botei 1 aqui embaixo, virou. Porque todo número inteiro, se não tem nada embaixo, é 1. Então, ficou 18n igual a 360. O n vai ser 360 dividido por 18. O n vai ser igual a 20. Então, o número de lados é 20. Então, é o icoságono, né? Então, era isso que eu tinha que saber nesse exercício. O ângulo interno de um polígono regular vale... Eu vou só escrever o que ele está falando. O ângulo interno de um polígono regular vale, ou seja, é igual a 1,5 vezes o seu ângulo externo. Determine o número de lados de novo. Eu tenho aqui o interno mais o externo, porque é um polígono regular, é igual a 180. O interno vale 1,5 vezes o externo, mais o externo aqui, é igual a 180, ou seja, 2,5E é igual a 180. O E vai ser 180 dividido por 2,5E. 180 dividido por 2,5 dá 72. Então, agora que eu já tenho o externo, 360 sobre n, o externo vale 72, é igual a 360 sobre n, multiplica cruzado, 72n é igual a 360, o n vai ser 360 dividido por 72, o n 360 dividido por 72, isso aqui deu 5. Quem é o polígono de 5 lados? Pentágono, que ele chama, né? Beleza, vamos seguindo. O ângulo externo de um polígono regular o ângulo externo é igual ao dobro do seu ângulo interno. A gente sabe que o interno mais o externo valem 180. Determina o número de diagonais desse polígono, né? Então, primeiro eu vou determinar que polígono é esse, né? O número de lados dele, que é o importante. Então, o interno é o interno mesmo, mas o externo ele é 2 vezes o interno, que é igual a 180. Então, 3i é igual a 180. O ângulo interno vai ser 180 dividido por 3. O ângulo interno é 60 graus. Bom, como eu falei com vocês, é mais interessante que eu trabalhe com o externo. A fórmula do externo é mais fácil. Então, o externo é 2 vezes o interno. 2 vezes i. O ângulo externo deu 2 vezes 60, deu 120. Então, o externo ele é 360 sobre... Edi, eu preferia fazer com a do interno aqui, jogar naquela fórmula ali. Ó. Interno é igual a 180 vezes n menos 2 sobre n. Pode fazer, não tem problema nenhum. Eu acho que é mais fácil fazer aqui com o externo, né? Então, beleza. Então, aqui, ó, o externo deu 120, é igual a 360 sobre n. Multiplicou cruzado, deu 120n, igual a 360. O n vai ser 360 dividido por 120, dá 3. Estava claro, né, gente? Polígono de ângulo interno 60 graus é o triângulo equilátero. Quantas diagonais tem esse polígono? Diagonais, esse cara é zero, né? O triângulo ele não tem diagonal. Se liga nisso. A soma dos ângulos internos com a dos ângulos externos de um polígono regular vale 1.800. Soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos vale 1.800. Bom, a dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. Mais a soma dos ângulos externos, não importa que polígono que é
é 360, que é igual a 1.800. Ele quer o número de diagonais, né? Então, agora resolvendo essa equação, tá vendo? Eu escrevi o que ele falou, soma dos ângulos internos mais os externos é igual a 1.800. Aí eu coloquei as fórmulas, né? 180 n menos 360, 180 vezes n dá 180n, 180 vezes menos 2 dá menos 360, mais 360 é igual a 1.800. Acabou que isso cortou com isso, né? Menos 360 mais 360 dá zero. Então, 180n é igual a 1.800. Lembrando, gente, que eu estou falando às vezes um pouco muito rápido, um pouco muito rápido, né? E você tem a opção aí de diminuir a velocidade, aumentar a velocidade. Se eu estiver falando muito rápido, dá uma diminuída aí na velocidade. Ou volta o vídeo, né? Mas aqui eu estou só resolvendo. A parte mais importante eu já fiz aqui, já te expliquei a matéria. Então aqui é a resolução para você pegar aí os bizus aí que estão faltando para você gabaritar. Então aqui, ó, 1.800 dividido por 180, o n é igual a 10. Então o número de lados desse cara é 10, ele quer o número de diagonais. N vezes n menos 3 sobre 2. 10 vezes 10 menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, o número de diagonais, 10 vezes 10 menos 3, 10 menos 3 é 7, então 10 vezes 7, 70, dividido por 2, 35. Esse é o número de diagonais. Esse polígono aí era um polígono de 10 lados. Determine o número de lados de um polígono convexo cujo ângulo interno é o quíntuplo. O que é quíntuplo? 5 vezes o externo. Aí a gente já aprendeu a fazer isso aqui, né? Faz o interno mais o externo igual a 180. Então, o interno é 5 vezes o externo. Então, 5 vezes o externo mais o externo é igual a 180. Então, 6 vezes o externo é igual a 180. O externo vai ser 180 dividido por 6. O externo deu 30 graus, né? 180 por 6, 30 graus. A gente sabe que o ângulo externo é igual a 360, que é a soma dos ângulos externos dividido por n. Então, o externo, que já é 30, ele é 360 sobre n. Multiplicou cruzado, 30n igual a 360. Ele só pediu o número de lados nessa aqui, né? 360 dividido por 30, cortou 0 com 0, é 36 por 3, 12 lados. Essa é a nossa resposta. Não tinha muito o que falar aqui. Bom, novidade. Qual polígono regular tem 6 diagonais passando pelo seu centro? Olha, o negócio é o seguinte. Polígono regular, diagonal passando pelo centro. Primeira coisa, para um polígono regular ter diagonais, anota isso. Anota isso, isso é novidade. Para um polígono regular ter diagonal passando no seu centro, ele tem que ter número de lados par. Se tiver número de lados ímpares, não vai ter. Não tem diagonal passando pelo seu centro. Beleza, primeira condição. E a segunda coisa que você tem que saber é que o número de diagonais que passam pelo centro é o número de lados dividido por 2. Então, qual é o polígono regular que tem 6 diagonais passando pelo centro? Olha, diagonais que passam pelo centro é o número de lados dividido por 2. Lembrando que o n tem que ser par. Então, o número de diagonais que ele falou que passam pelo centro são 6. Então, é n dividido por 2. Então, aqui deu 12 igual a n. Então, o polígono de 12 lados tem 6 diagonais passando pelo centro. Edinho, não entendi, porque é o seguinte, ó, de 12 lados, eu fiz aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, 12 lados, né, Edinho? Aqui, ó, presta atenção, Edinho. 12 vezes 12 menos 3, dividido por 2, o diagonal de polígono de 12 lados vai ficar 12 vezes 9 dividido por 2. Esse cara, 12 por 2 dá 6, 6 vezes 9. Ele tem 54 diagonais. Você está falando que deu 12, tá? Mas que deu 6 diagonais passando pelo centro. Sim, esse cara ele tem 54 diagonais. Dessas 54 diagonais, apenas 6 passam pelo centro. Então, das 54, de todas as diagonais que ele tem, que é 54, apenas 6 passam pelo centro. Então, um polígono de 12 lados, né? O dodecágono, ele tem 6 diagonais que passam pelo centro, das 54 que ele tem. Tá claro isso? Então, ó, se for ímpar,
não tem diagonal que passa pelo centro. Polígono regular, tá? A gente está falando de polígonos regulares. Polígonos regulares, se for a quantidade de lados ímpares, não tem diagonal que passa pelo centro. Se for par, o número de diagonais que passam pelo centro é dado pelo número de lados dividido por 2. Foi para isso que a gente trouxe essa questão agora, para te falar sobre isso. Anota isso aqui é importante para você gabaritar sua prova. A gente quer um alto nível de acerto, então não dá mole nessas coisinhas. Um polígono regular tem 170 diagonais. Quantas passam pelo centro? Olha, ele falou que tem 170. Então, primeiro eu sei que diagonal que passa pelo centro é só achar o número de lados sobre 2, lembrando que o n tem que ser par. Uai, Edi, então eu tenho que saber o número de lados. Eu não tenho o número de lados, mas ele te deu diagonais para você achar o número de lados. Então, diagonais do polígono, aí eu estou falando de todas e não só as que passam pelo centro, n menos 3 sobre 2. Então, são 170, é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Jogo 2 para lá, isso aqui vai dar 340, é igual, agora faz aqui, ó, n ao quadrado menos 3n, tá vendo? 2 eu passei multiplicando, que ele estava dividindo a fração inteira, eu posso jogar ele para lá. Então, ficou aqui, ó, n ao quadrado menos 3n menos 340 é igual a zero. Se você quiser, pode mandar v no delta. Eu ainda vou me arriscar aqui em fazer através da fatoração. Então, eu vou fazer aqui menos 20 e mais 17. E de como é que você fez isso aí tão rápido? Primeiro, porque eu já sei a resposta, né? Porque 170 diagonais eu sei que é o icosságono, a gente fez num outro exercício. Mas aqui 340 não tem muito erro, né? O 340, o 34 é 17 vezes 2, né? Então tinha que ter um 17 aqui para o produto da 340. Então eu já pensei 17 vezes quanto? Que dá 17. E aí 17 vezes 2, então tinha um 0 aqui, 20. Então essas coisinhas com os números vocês vão pegando. Então o n menos 20 é igual a 0, o n é igual a 20. E o n mais 17 é igual a 0, n igual a menos 17. Bom, essa resposta não pode, eu não posso ter um número de lados negativo, então o número de lados é 20, mas não foi o número de lados que ele me pediu. O exercício me pediu o número de diagonais que passam pelo centro. E o número de diagonais que passam pelo centro, a gente viu que é igual a n sobre 2. Então, as diagonais que passam pelo centro desse cara é o número de lados dele, que é 20, dividido por 2, que dá 10. Então, essa é a nossa resposta. Então, um polígono que tem 20 lados, que é o icosságono, ele tem 170 diagonais. Dessas 170, apenas 10 passam pelo centro dele, as outras não passam pelo centro. Beleza, gente? Tranquilo aqui essa questão? Então, é isso que vocês precisam fazer de polígonos, beleza? Então, todos esses 21 exercícios, nós passamos por toda a matéria de polígonos e é o que você precisa aqui, beleza? Lógico que depois tem uma parte, olha, cuidado, vai ter uma parte da geometria que vai falar sobre polígonos dentro da circunferência, mas isso a gente vai falar quando a gente falar de circunferência. Aqui é só polígonos. Quando falar de circunferência, nós vamos falar de apótema, vamos falar de lado do triângulo inscrito na circunferência, lado do triângulo circunscrito na circunferência, vamos falar um monte de coisa dos polígonos regulares inscritos e circunscritos na circunferência. Aqui é só aula de triângulos, de polígonos, desculpa. Então, essas são as coisas. Fechando nossa aula de polígonos, é isso aqui, basicamente, né? E acrescentando para os polígonos regulares as diagonais que passam pelo centro, n sobre 2, o n tem que ser par. Porque se o n for ímpar, as diagonais que passam pelo centro são iguais a 0. Não tem diagonais que passam pelo centro. Então, resumindo, o que você precisa saber sobre polígonos está nesse slide aí.
E é isso, gente. Refaçam os 20 exercícios que a gente fez. Quiser brincar um pouquinho com aquela tabela onde eu mostrei a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, diagonais de cada vértice, diagonais totais, você pode brincar um pouquinho lá, mas acredito que isso aqui está pronto para você fazer as questões depois de concursos anteriores, beleza? Então, forte abraço e até a próxima aula.